Olha só, digamos que a nossa parábola tem essa fórmula aqui, y é igual a ax2 mais bx mais c, tá? E eu quero achar as coordenadas do vértice. Então, eu tenho que achar quem é o x do vértice. Isso aqui é o x do vértice e isso aqui é o y do vértice. Bom, o x do vértice ele está exatamente no meio entre as raízes, porque o vértice é um ponto de simetria da parábola, né? O que você tem de um lado é igual ao que você tem do outro. Então, o x do vértice de qualquer parábola, ele é calculado assim. Você pega uma raiz, vamos chamar essas raízes aqui de x1 e x2. Você pega essas raízes, soma e divide por 2. Por quê? Somar e dividir por 2, por quê? Porque assim você vai achar a média delas, né? A média das raízes é o ponto médio entre esses dois valores. Por exemplo, se você tiver 2 e 6, quem é a média? A média é 4, que nem no exemplo anterior. Agora, essas raízes, vamos colocar um meio em evidência aqui. Quem são as raízes? O x1 é menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E o x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. E você está somando isso aqui e dividindo por 2. Vamos fazer essa soma? Olha só. O denominador é 2a para todos eles, né? Então eu posso colocar isso aqui todo mundo sobre 2a. Esse raiz de delta vai cortar com esse raiz de delta. Quem é que vai sobrar aqui? Isso aqui vai dar 1 meio. E aqui a gente vai ficar nesses parênteses. A gente vai ficar com menos 2b sobre 2a. Menos 2b sobre 2a. A gente simplifica isso aqui por 2. Vai ficar menos b sobre 2a. X do vértice é menos b sobre 2a. Ok? Então você é só pegar o b e o a, você já acha o x do vértice. E agora você vai achar o y do vértice. Como é que a gente acha o y do vértice? Ó, a gente sabendo o x do vértice, é só jogar na fórmula ax2 mais bx mais c. E você acha o y correspondente, né? Ela obedece a essa relação aqui, a relação entre y e x. Então, o y do vértice, é só você pegar esse x do vértice e jogar aqui na fórmula da parábola. Isso aqui vai ser x do vértice ao quadrado, vezes a, né? Mais b vezes o x do vértice, mais o c. Só substituir aqui. Bom, o x do vértice é esse valor aqui. Então vamos jogar isso? Tem uma continha aqui para fazer, né? Isso aqui vai dar o seguinte. A vezes x do vértice ao quadrado. Vou elevar isso aqui ao quadrado. Vai dar b2 sobre 4a2. 4a2. Aqui a gente tem o b vezes o x do vértice, que é isso. Vai ficar menos b sobre 2a. E mais aqui o c. Bom, eu posso simplificar aqui por a, né? Já que o a não é zero, nunca, não tem problema. O a é diferente de zero sempre, você pode ter esse denominador com a que não tem problema. Eu vou simplificar então esse a com esse a ao quadrado, vai ficar a, ok? Vai ficar b2 sobre 4a e aqui vai ficar menos b2 sobre 2a. Vou fazer o seguinte, eu vou reduzir todo mundo aqui ao mesmo denominador. Aqui é o denominador 1, né? Então eu vou somar todo mundo. Somar essas frações algébricas. Aqui a gente tem o denominador 4a, o denominador 2a e o denominador 1. O MMC desses denominadores é 4a. Então aqui vai por 1, aqui vai por 2 e aqui vai por 4a. Então como é que vai ficar? Esse y do vértice, ele vai ficar denominador 4a, né? 4a. Isso aqui vai ficar B2 menos 2 vezes B2 mais 4AC. Esse B2 com menos B2 aqui, a gente junta, vai ficar menos B2 mais 4AC sobre 4A. Bom,
Vamos colocar aqui menos 1 em evidência. Colocando menos 1 em evidência, isso aqui vai ficar menos. Aí vai ficar aqui no numerador dessa fração, B2 menos 4AC. Sobre 4A. Isso aqui é o delta, né? B2 menos 4AC é o delta. O delta desse trinômio, B2 menos 4AC. Então isso aqui é menos delta sobre 4A. Então essa aqui é a fórmula para o y do vértice e essa aqui é a fórmula para o x do vértice. Então o vértice é um ponto que tem coordenadas menos b sobre 2a e o y dele é menos delta sobre 4a. Então você pode jogar isso aqui direto. Claro, tem que saber isso aqui, né? Senão toda hora você vai ficar completando quadrados. Guarda lá a fórmula para você usar, porque isso aqui cai muito. Então isso aqui é menos b sobre 2a e isso aqui é menos delta sobre 4a. O que é interessante é que essa fórmula aqui vale mesmo quando não tem raízes reais, tá? Quando essa parábola não tem raízes reais, quando ela é assim, ó, não tem problema, o vértice está flutuando aqui, não tem raízes. Mas o vértice sempre tem, vai ser aqui menos b sobre 2a e aqui é menos delta sobre 4a. E aqui você pode dizer que esse x do vértice é a média aritmética das raízes, mesmo não tendo raízes reais? Pode. No caso, são duas raízes imaginárias, cuja média é essa aqui. Porque a parte imaginária está lá no raiz de delta, e o raiz de delta corta, fica só a parte real aqui. Então, o vértice é sempre um número real. Quer dizer, o x do vértice é um número real sempre, e o y do vértice é um número real também sempre. Isso aqui é outro tópico muito importante do trinômio do segundo grau e, claro, do seu gráfico, né, que é a parábola. A questão da concavidade. A gente tem que saber identificar se a parábola está assim ou se ela está assim. Então vamos botar os eixos aqui. Não interessa onde estão os eixos. Você sempre pode ter a concavidade ou voltada para cima ou voltada para baixo. Aliás, aqui eu fiz a concavidade para baixo e coloquei o gráfico debaixo do eixo, mas isso não é necessariamente assim, tá? Você pode ter a parábola aqui em cima, mais para cima, e ter a concavidade voltada para baixo. O que diz se a concavidade está voltada para cima ou para baixo é isso aqui, ó, é o A. Apenas isso. Quando o A da parábola, o que é o A da parábola? É o coeficiente de x ao quadrado. Qual é a fórmula da parábola? Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, quando você tem o A maior que zero, o A, um número positivo, a parábola está assim, com a concavidade para cima. E quando você tem o A negativo, a concavidade está voltada para baixo. Então, o A negativo. Isso é o que você tem que saber. E o B e o C tem influência nisso, na concavidade? Não. O B e o C vão interferir se a parábola está um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, ou se está mais para a esquerda, mais para a direita, ou se ela toca o eixo do x ou não. Tudo isso depende do B e o C. Claro que indiretamente depende do A também, mas o A sozinho ele define isso: concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo. Por que isso, hein? Claro, você tem que entender qual o motivo dessa relação entre o A e a concavidade. Bom, lembrando que o A nunca pode ser zero, né? Você não pode ter o coeficiente de x2 igual a zero. Por quê? Porque senão deixa de ser uma função do segundo grau, né? Vira uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Bom, estamos falando de parábola, trinômio do segundo grau. O que acontece é o seguinte, você tem que saber identificar qual é o comportamento da curva no infinito. No infinito, olha só, no infinito, ou seja, quando o x aumenta, o y vai aumentar ou ele vai diminuir? No caso aqui ele diminui, né? E aqui quando o x aumenta negativamente, vai para o menos infinito,
a função vai aumentar cada vez mais, vai para o infinito, né? O que acontece aqui é o seguinte, esse termo de x ao quadrado, é ele que diz o comportamento dessa função no infinito. Esse termo aqui, ele está mais relacionado com o comportamento aqui perto da origem. Ou seja, onde é que estão as raízes, onde é que está o vértice, onde é que está o ponto que ele corta aqui. É como se fosse assim, o C faz a parábola andar para baixo e para cima, conforme você varia o valor de C. Isso a gente já viu, né? A parábola sobe quando você aumenta o C, e ela desce quando você diminui o C. E o B faz a parábola andar para os lados. Está relacionado com isso. Na verdade, ela não anda bem para os lados, não. Ela faz um negócio assim. Quando você vai variando o B, ela faz um negócio assim. Mas vai para os lados também. E o A não tem muita influência nisso. Claro, tem um pouco. Ela está relacionada, mas o A está mais relacionado com isso aqui. O A sozinho é que vai definir a função no mais infinito e no menos infinito. Então, o A vai dizer se ela é assim ou assim. Então, vai definir a concavidade. Quer ver uma coisa? Eu vou botar uma parábola aqui. Y é igual a 0,001x2 mais 1000x mais... Vamos botar aqui 1 milhão. 1 milhão, 10 a 6. Então você olha assim, puxa, esse termo aqui é tão pequeno, né? Ele está multiplicado por 1 milésimo. Esse aqui está multiplicado por 1000, quer dizer, ele pesa muito mais. E esse aqui é 1 milhão, esse termo. Então, será que esse aqui vai mandar no infinito? Vai mandar no infinito. Sabe por quê? Quando você pega o x muito grande, eu vou pegar o x igual a, por exemplo, 1 milhão. 1 milhão tá bom? Tá, o x é igual a 1 milhão. Nesse caso, quando você pegar o x igual a 1 milhão, ou seja, ele está muito mais lá na direção do infinito, claro que 1 milhão não é infinito, mas já é um número bem grande. Ou seja, você já se afastou bastante dessa região aqui onde tem um vértice, onde tem as raízes, se tiver, né? Se você pegar um x muito grande, pode ser 1 milhão ou pode ser menos 1 milhão, não interessa. Eu vou botar menos 1 milhão. Para lembrar que o comportamento no infinito, tanto faz no mais infinito ou no menos infinito, é o mesmo comportamento. Quando você elevar isso aqui ao quadrado, quanto é que vai dar isso aqui ao quadrado? O x ao quadrado vai ficar 1 com 12 zeros, né? Nossa, vai ficar um número bem grande. Ah, mas ele aparece multiplicado por 0,01, não tem importância. Nesse caso, você vai ter o AX2 igual a 0,001 vezes x ao quadrado. Então vai dar 1 bilhão, isso aqui vai dar 1 bilhão no caso, 1 bilhão. Ficou com 9 zeros, né? Esse 1000x aqui vai dar... Puxa vida, vai dar 1 bilhão também, né? 1000 vezes x, quer dizer, o bx vai dar 1 bilhão também. Porque é 1000 vezes x, né? Bom, no caso vai dar menos 1 bilhão. E aqui você tem esse termo C, que é uma mixaria. Isso aqui é o quê? É 1 milhão só, 10 a sexta. Então você, olha só, a princípio você olhava assim e dizia, esse número aqui é muito pequeno porque ele está multiplicado por 1 milésimo. Aqui você tem o mesmo número multiplicado por 1000, é muito maior, né? 1 milhão de vezes maior. E aqui ele é 1 milhão, é grande demais. Mas quando você pega o x muito grande, ele fica elevado ao quadrado. E esse aqui não fica. Esse aqui é o próprio número grande. Aqui é o número grande elevado ao quadrado. Quer dizer, ele fica maior ainda. Então você olha aqui para x igual a 1 milhão, você já conseguiu tanto o AX2 como o BX terem o mesmo valor, né? Valores da mesma ordem de grandeza. Agora você imagina o que aconteceria se você pegasse agora o x igual a 1 trilhão. Olha só, imagina agora o que aconteceria se você pegasse x igual a 1 bilhão.
olha o que vai acontecer. O AX2, no caso, vai ficar... Eu vou botar com potência, tá? Isso aqui é 10 à nona. 10 à nona. Elevando ao quadrado, vai dar 10 a 18. Só que você multiplica por 0,001, vai ficar 10 a 15. Então, o AX2 vai dar 10 a 15. 10, quer dizer, é 1 seguido de 15 zeros. Esse BX vai dar o quê? Vai dar o X, que é 10 à nona, vezes 1000, vai dar 10 a 12. E o C continua sendo 1 milhão, 10 a sexta. Então, olha só. Esse cara aqui já é 1 milhão de vezes maior que esse. E esse 10 a 15, que é o AX2, ele já tem 3 zeros a mais do que esse. Quer dizer, esse aqui já é 1000 vezes maior. Esse já virou 1000 vezes maior que esse. Aqui no início, para valores pequenos de X, esse aqui que fica grande. Esse aqui que manda, né? E esse aqui também. Agora, quando você vai aumentando muito o X, você pode ir para o infinito à vontade. Esse termo aqui é o que vai mandar. Então, o que vai dizer o comportamento da função, aliás, isso vale para qualquer polinômio. O que define o comportamento de um polinômio no infinito é o termo de maior grau. Mesmo que aqui o coeficiente seja muito pequeno, não interessa. Ele está elevado a maior potência, então esse expoente vai crescer muito mais. Então, quando a gente olha uma parábola e quer saber o comportamento dela no infinito, você vai olhar apenas para o AX ao quadrado. Isso aqui você não olha porque isso aqui vai se tornar desprezível em comparação com esse termo. Então, se o A for positivo, isso aqui vai dar mais infinito. Se o A for negativo, isso aqui vai dar menos infinito. Por isso que você tem essa regra aqui, que você acaba lembrando, no fim das contas, isso que acontece. Quando o A é positivo, a parábola vai... a função vai aumentar cada vez mais conforme o x se aproxima do infinito. E se for negativo, ela vai virar um número negativo aqui, ela vai virar menos infinito. Ou seja, se ela vira menos infinito, quer dizer que ela faz isso, a concavidade está para baixo. E se ela aumenta cada vez mais, ela vai para o mais infinito, quer dizer, concavidade para cima. Então, por isso que você acaba lembrando, no fim das contas, essa regrinha que interessa, tá? A parábola, ela tem a concavidade para cima quando você tem o A positivo. E a concavidade para baixo quando você tem o A negativo. Agora uma outra questão aqui que está relacionada com a concavidade, tá? A gente sabe que a concavidade pode estar para cima ou para baixo. Vamos traçar aqui os eixos. Vou fazer os eixos acima, você sabe que os eixos podem estar em qualquer posição, né? Aqui no caso essa aqui vai ter duas raízes, ela vai cortar esse eixo. Essa aqui não vai ter. Mas ela podia estar para baixo, ela teria raiz. Então, na verdade, a gente não vai usar os eixos aqui. A pergunta é a seguinte, como é que você faz para identificar quando é que a função do segundo grau é crescente e quando que ela é decrescente? Olha só. Aqui ela é decrescente, ela vem diminuindo, né? Conforme você vai andando com x, x está aumentando. O que a função vai fazer? Aqui ela está descendo, aqui ela sobe. Aqui ela está subindo e aqui ela desce. O vértice é um ponto crítico nessa questão. O vértice é o lugar onde ela troca de crescente para decrescente e vice-versa. Essa função do segundo grau aqui, nesse trecho, ela é crescente. E nesse trecho ela virou decrescente, quer dizer, ela diminui de valor conforme o x vai aumentando, né? Então ela é decrescente. Essa aqui é o contrário, ela vem decrescente. Quando chega no vértice, ela passa a ser crescente, ela começa a aumentar. Então nesse trecho ela é crescente. Então vocês vão encontrar exercícios que perguntam assim. Isso pode até aparecer no meio do enunciado de uma questão, né? De uma questão de prova. Identifique os intervalos onde essa função, aí dá lá uma função de segundo grau, onde essa função é crescente e onde ela é decrescente. Moleza fazer isso. A primeira coisa, quer dizer, você tem que fazer duas coisas aqui. Primeiro você tem que saber se ela é concavidade para cima ou concavidade para baixo. Faz o esboçozinho no rascunho, tá? Ah, é para baixo a concavidade, certo? Aí você identifica o vértice.
Você sabe calcular o vértice. Eu já dei a fórmula para isso, né? Você podia achar o vértice completando quadrados, ou então usando aquela formulinha. Bom, o que interessa é que o x do vértice tem uma fórmula para ele, que é bom você lembrar. Como é que é essa fórmula? É menos b sobre 2a, né? É a média aritmética das raízes. Até quando não tem raiz, você também pode usar. O x do vértice vale menos b sobre 2a. Nesse ponto, menos b sobre 2a, é onde a função passa de crescente para decrescente, ou vice-versa, de decrescente para crescente. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, encontre o vértice. Encontre o vértice. E você vai usar que o x do vértice é menos b sobre 2a. E aí você vai, a partir daqui, faz um desenho no rascunho e você vai usar isso aqui, ó. Você vai botar antes do vértice, antes de xv e depois de xv. Depois do x do vértice. Então, antes ela é uma coisa, depois ela passa a ser outra. Ou seja, ela vai passar, se fosse isso aqui, por exemplo, no vértice, ela passaria de crescente para decrescente. Então, aqui ela é crescente e aqui ela é decrescente. Se a tua função for assim, com a concavidade voltada para cima, ali no vértice é o ponto onde ela passa de quê? De decrescente, que ela vem diminuindo. Então, aqui ela passa de decrescente para crescente. Claro, você tem que ter a fórmula para poder calcular isso aqui, né? Para você achar o x do vértice, olhar se o a é positivo ou negativo para decidir se é essa situação ou se é essa situação. Faz a figurinha no rascunho para você não se confundir. E eu acho que com isso a gente pode agora fazer uns exercícios. Esse exercício aqui são 15 parábolas, né? Pede para você encontrar o vértice de cada parábola. É claro, como sempre, eu não vou fazer todas. Vou fazer só umas 3 para mostrar, né? E você tem aí no próprio vídeo, você tem as respostas desses exercícios aqui. Vamos pegar uma parábola aqui qualquer. Vamos pegar essa da letra C. Essa parábola y é igual a x ao quadrado mais 14x mais 45. É para você encontrar o vértice. Como é que a gente acha o vértice? A gente calcula o x do vértice usando uma formulinha que eu já demonstrei, porque que ela funciona, né? Média aritmética das raízes. Como é que é mesmo essa fórmula? Menos b sobre 2a. Nesse caso aqui, ó, claro que não precisa ficar escrevendo isso, né? Você sabe olhar uma fórmula dessa e saber quem é A, quem é B, quem é C, né? Poxa, olha aqui, nesse caso a gente tem o A igual a 1, o B é o cara que está com x, que é 14, e o C é 45. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. Isso aqui vai dar menos 14 sobre 2 vezes 1. Isso aqui vai dar menos 7. Isso aqui é o x do vértice. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Vamos usar essa formulinha. Menos delta sobre 4a. Então, isso aqui vai dar o quê? O delta é B2. 14 ao quadrado, 196. B2 menos 4AC vai ficar 4 vezes 1 vezes 45, vai dar 180. Sobre 4A. No caso, vai dar 4. Então, menos delta sobre 4A. Olha, isso aqui vai dar menos 196 menos 180, vai dar 16 aqui o delta. Sobre 4, isso aqui vai dar, então, menos 4. Ou seja, o vértice dessa parábola aqui é menos 7 menos 4. Menos 7 menos 4. Legal, né? Formulinha fácil de lembrar e fácil de aplicar. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Essa letra H.
Essa parábola é y igual a x ao quadrado menos x menos 10. Então a gente vai fazer aqui a mesma coisa, achar o x do vértice. O x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Bom, menos b vai dar 1, né? Sobre 2. Então o x do vértice é 1 meio. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então menos delta, o delta vai ser... Cuidado para não se confundir com esse sinal, hein? Esse sinal é da fração toda. Tá, então quem é o delta? O delta é B2 menos... vai virar mais 4ac, que vai dar 40. Esse é o delta. Ele é um delta positivo, né? E observe que vai dar um irracional aqui, né? Se você for achar as raízes, vai dar raiz de 41. Mas mesmo quando as raízes têm irracionais, o vértice é um número racional, claro. Se o b for racional e o a for racional, é claro que o menos b sobre 2a vai ser um racional também. Menos delta sobre 4a. Então isso aqui vai dar menos 41 sobre 4. Então quem é o vértice dessa parábola aqui? O vértice é meio menos 41 sobre 4. Moleza, fórmula fácil de aplicar, hein? Vamos fazer mais um aqui para fechar. Vamos pegar desse grupo aqui, vamos pegar essa letra N. Mesma coisa. A parábola tem fórmula y igual a x ao quadrado menos 2x menos 5. Então, x do vértice é menos b sobre 2a. Então isso aqui vai dar menos isso, vai ficar 2 sobre 2, vai dar 1, né? Menos b sobre 2a vai ser igual a 1. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Menos, quem é o delta? O delta é B2, 4. Menos 4ac vai virar mais. 4ac vai ficar 4 vezes 5, 20. Menos delta sobre 4a. O a vale 1, então isso aqui vai ficar 4. O que deu aqui? Menos 24 sobre 4, que dá menos 6. Então o vértice dessa parábola aqui é 1 menos 6. Tranquilo, né? Faz os outros aí e confere as respostas que estão lá no gabarito. Esse outro exercício aqui é para você dizer em que intervalos que essa parábola é função crescente. Função crescente, ou seja, no caso, a parábola pode estar assim ou pode estar assim, né? Então, para lá do vértice é uma coisa e para cá do vértice é outra coisa. Ela vai passar de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente. E o que vai dizer se ela é assim, assim, ou é o A da parábola. Então isso aqui opa, fiz o contrário, hein? Esse aqui é o A menor que 0 e esse aqui é o A maior que 0. Então é só fazer com calma. Eu vou fazer aqui esse número, essa letra C. A letra C, a gente tem y igual a menos x ao quadrado, menos 6x, mais 10. Então, como esse A é negativo, você sabe que essa parábola é assim. Ela vai passar de crescente para decrescente. Ou seja, ela vai ser crescente até chegar no vértice. Então, quem é esse vértice? Vamos calcular aqui. O interessante aqui é que nesse caso você não precisa calcular o y do vértice menos delta sobre 4a. É só achar o x do vértice. O x do vértice é suficiente para você responder essa questão aqui. Ó, o x do vértice no caso dessa parábola é o que? Menos b sobre 2a. Quanto é que vai dar isso? Menos b vai dar 6... dividido por 2a, que é menos 2. Isso aqui, então, vai dar menos 3. Então, o x do vértice aqui é menos 3. Ou seja, antes do menos 3, ela é crescente. Depois do menos 3, ela é decrescente. O que essa questão aqui está querendo saber é: indique em que intervalo as parábolas abaixo representam funções crescentes. Então, eu estou interessado ou nisso aqui ou nisso aqui.
No caso dessa parábola, eu estou interessado em qual parte? Essa parte aqui, né? Quando ela é crescente. Então ela vai ser crescente de menos infinito até menos 3. Então, crescente no intervalo que vai de menos infinito até o x do vértice, que é menos 3. Olha só, aqui aparece uma complicaçãozinha, que é o seguinte. Eu vou complicar, mas isso aqui não é necessário não, tá? Às vezes a pessoa pode responder isso aqui. Ela é crescente de menos infinito até menos 3, intervalo fechado. Porque aqui no 3 ela ainda é crescente. Porque ela não começou a diminuir. Pois é. É porque aqui existem duas noções. Existe a noção de crescente e tem a noção de estritamente crescente. Estritamente crescente. Então, a rigor, mas eu não estou usando esse rigor todo, tá? A rigor, se eu perguntasse quando que ela é estritamente crescente, aí o menos 3 não contaria. Então, você ia botar aqui um intervalo aberto, tá? Seria estritamente crescente aqui. Agora, se fosse só crescente, sem ser estritamente crescente, aí você poderia admitir aqui o menos 3, mas eu não estou levando a esse ponto de exigência matemática, tá? Vamos fazer mais umazinha aqui? Olha só, essa parábola aqui é x ao quadrado menos 10x mais 100. A letra G, y é igual a x ao quadrado menos 10x mais 100. Então, essa parábola, ela tem a concavidade para cima, porque aqui é positivo, né? Ela é assim. Então, esse ponto aqui, x do vértice, que eu vou calcular já já, é quando ela passa de decrescente para crescente. Quem é esse x do vértice? X do vértice é menos b sobre 2a. Ó, menos b, que vai dar 10, sobre 2a, que é 2. Então, isso vai dar 5. Então, esse x do vértice é 5. Então, quando é que ela vai ser crescente? Ela vai ser crescente nessa região aqui, ó, do 5 em diante. Então, como é que a gente responderia isso? Crescente em vai de 5, intervalo que vai de 5 até mais infinito. Poxa, então você já está sabendo tudo sobre parábola, hein? Vamos fazer mais um exercíciozinho aqui? Olha só. Indique os pontos onde as parábolas abaixo cortam o eixo X e o eixo Y. Aqui estão as respostas. Olha só. Quando é que uma parábola corta o eixo X e quando uma parábola corta o eixo Y? Tem que saber isso, né? Tem que estar na ponta da língua. Ela corta o eixo X nas raízes. Então você tem que resolver a equação para achar as raízes. E onde é que ela corta o eixo Y? Ela corta o eixo Y num valor que é o próprio C da fórmula, né? Eu já fiz isso aqui. Se você fizer x igual a 0, né? Se você tem que a fórmula é essa aqui. ax2 mais bx mais c. Se você fizer x igual a 0, o y vai dar c. Então o C é o ponto onde a parábola corta o eixo Y. E esse exercício aqui é justamente para você treinar isso, né? Nossa, já fizemos vários desses aqui. Olha só, vamos ver essa aqui, por exemplo. A letra B. A parábola é x ao quadrado menos 10x mais 80. Primeira coisa fácil. Corta o eixo Y. Essa aqui é a mais fácil de todas. Corta o eixo Y. Onde? No 80. É só você fazer x igual a 0, vai dar 80, né? No y igual a 80. Então esse ponto aqui seria 80. Agora, corta o eixo x nas raízes. Eixo x nas raízes. Se tiver, né? Vamos achar as raízes dessa função do segundo grau? Você vai pegar a fórmula x2 menos 10x mais 80 e vai igualar a 0 e resolver essa equação, né? Olha só.
Primeira coisa que a gente faz é calcular o delta, né? O delta dessa equação do segundo grau é b ao quadrado, que é 100, menos 4ac. 4 vezes 80. Isso aqui dá menos 320, com mais 100, isso dá menos 220. Olha só, você ficou com um delta negativo. Delta negativo, ele significa o quê? Não tem raízes reais. Não tem raízes. O que é a mesma coisa que dizer que ela não corta o eixo x. Não corta o eixo x. Como é que seria o gráfico dessa parábola? Ela seria mais ou menos assim, ó. Ela corta o eixo y sempre, né? Sempre vai cortar. Aqui no 80. No 80. Entretanto, ela está acima do eixo x, ela não corta o eixo x. Se você quisesse, você podia até descobrir até onde ela chega, né? Até onde ela alcança? Ela alcança até aqui, até o vértice. Ó, o vértice seria menos b sobre 2a, que é 5, né? 5. E menos delta sobre 4a. O menos delta sobre 4a você calcula como menos 220 sobre 4, vai trocar o sinal, vai dar 55. 55. Menos delta sobre 4a. Claro, ele não pediu para calcular o vértice, mas eu estou colocando aqui de curiosidade, né? Ela só chega até essa altura 55. Ela vem assim, é um aviãozinho que ele vem fazendo a rasante, ele desce, vem descendo, passa aqui e vai embora. Ele não vai bater no chão. Vamos fazer mais uma aqui? Eu vou fazer essa letra I. Letra I. I. Onde é que essa parábola corta o eixo x e onde é que ela corta o eixo y? A fórmula dessa parábola da letra I é y igual a 5 que multiplica x menos 1 que multiplica x menos 2. Bom, o que está mais fácil achar aqui? Achar onde corta o eixo y. Como é que a gente faz isso? A gente faz x igual a 0. Só que essa aqui está diferente, né? Ela está na forma fatorada. Então, se você fizer x igual a 0 nessa forma fatorada, não tem importância. Ela está na forma fatorada. Fazendo x igual a 0, isso aqui vai ficar o quê? Y igual a 0? Não, zero coisa nenhuma. O x que é 0. Isso aqui vai dar 5 vezes 0 menos 1 e 0 menos 2. Vai dar isso aqui. Isso aqui vai dar 2 vezes 5, 10. Então, ela corta o eixo y nesse ponto aqui. No 10, né? E o eixo x? O eixo x ela vai cortar nas raízes. O que são as raízes? Olha, quando você tem a equação na forma fatorada, é facílimo encontrar as raízes. O que é uma raiz? É um valor de x que faz essa expressão virar 0, não é? E olha só, e como está fatorado, você vê direto que as raízes são esses números que estão aqui, ó, 1 e 2. Se x for igual a 1, isso aqui vai zerar esse parênteses. E se x for igual a 2, é isso aqui que vai zerar. Então as raízes são 1 e 2. Raízes que são os pontos onde ela corta o eixo x, elas são 1 e 2. Então essa parábola aqui, se eu quisesse esboçar o gráfico dela, seria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Vou fazer aqui nesse cantinho. Ó, ela corta o eixo x nos pontos 1 e 2. 1 e 2. E ela corta o eixo y em y igual a 10. Seria aqui, ó. Aqui em 10. E é claro que se você quisesse, o problema não pediu, mas você poderia achar o vértice, né? Usando aquela formulinha, menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Só que aí, no caso, seria melhor você desenvolver isso para poder aplicar a fórmula, né? Do menos b. Quem é o b aqui? Olhando assim, eu não sei dizer quem é o b. Eu vou ter que desenvolver. Isso aqui é 5 que multiplica, faz essa conta. Isso aqui vai dar x ao quadrado, menos 3x mais 2. E aí multiplica por 5, vai dar 5x2, menos 15x
mais 10. Aí você ia aplicar o menos b sobre 2a e o menos delta sobre 4a para achar aqui as coordenadas do vértice. Mas ele não pediu, só estou falando de curiosidade. Então, já tá bom de exercício, agora nós vamos fazer questões. Até eu chamo no livro de exercício de revisão, mas na verdade muitas são até questões que já caíram em provas, né? Vamos fazer alguns deles. Vamos então começar a fazer os exercícios e questões sobre trinômio do segundo grau. Vamos começar aqui com o exercício 9. É um problema, na verdade, né? Para a função y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, qual das seguintes condições, caso se aplique, sempre implica que o gráfico da função intercepta o eixo x? Então presta atenção nessa frase. Eu quero saber qual dessas 4 condições aqui garante que o gráfico vai interceptar o eixo x. O que é o gráfico interceptar o eixo x? Quer dizer que existem raízes, né? E quando é que existem raízes? Quando delta é maior ou igual a 0. Então você tem que encontrar qual dessas condições aqui que garante que delta é maior ou igual a 0. Agora tem um resultado que vem lá do capítulo 13 de equações de segundo grau. Claro, você primeiro tem que estudar a equação de segundo grau para depois estudar trinômio do segundo grau, né? Olha só esse exemplo aqui que eu vou colocar. X ao quadrado menos 2x mais 80 igual a 0. Essa equação aqui tem raiz ou não tem raiz? Ah, não sei. Mas você devia desconfiar. Você devia desconfiar desse número aqui, ó. Quando esse número aqui é muito grande, veja bem que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Esse número aqui, que é o c da equação, ele contribui para o delta ficar mais negativo ainda. Olha, quem é o delta dessa equação aqui? É b ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes 80, né? Menos 4ac. Opa, menos 4 vezes 1 vezes 80. Tá, então você vai ficar aqui com 4 menos 320. Tá vendo só? Esse número aqui, quando é grande, faz com que você tenha aqui uma parcela negativa muito grande, quer dizer, muito negativa. Então isso aqui vai jogar o delta para baixo, vai fazer o delta virar negativo. Então você intuitivamente, quando você vê um número muito grande e positivo aqui, claro, eu estou supondo que o A é positivo, né? Porque você tem aqui o produto de A vezes C. Esse produto de A vezes C que vai fazer esse delta virar para baixo. Então quando você tem um número aqui muito grande, o delta tende a ficar muito negativo. Agora, se você... Eu vou colocar uma outra aqui que eu digo para vocês com certeza que tem raízes, sem fazer conta. É essa aqui, ó. x2 menos 10x menos 1 igual a 0. Eu digo com certeza que isso aqui tem raízes. Eu digo com certeza que isso aqui tem o delta positivo. Por quê? Porque esse camarada aqui é negativo, tá vendo? Quando você for calcular o delta vai ser b ao quadrado sem... Aí você vai ter menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Ou seja, quando o A vezes o C é um camarada negativo, quando você colocar o menos 4 vezes A vezes C, você vai ter aqui menos 4 vezes o número que é negativo. Isso aqui vai ficar um número positivo. O B ao quadrado sempre é positivo. Então, quando você vê um negativo aqui, você pode ter certeza, claro, não é que tem que ter um negativo. Estou falando que aqui é 1. Que o coeficiente de x ao quadrado é 1, que é positivo. Então, quando aqui é negativo, esse termo menos 4ac vai ser positivo. Certo? Então, a primeira coisa que você faz quando você olha uma equação de segundo grau, você olha para o A. Se o A for positivo, você olha para o C. Então, se o A for positivo e o C for negativo, ela tem raízes reais. Porque esse termo... menos 4ac, ele vai ser um valor
positivo, né? Então vai fazer com que o delta nunca seja negativo. Então, na verdade, o que você tem que fazer para garantir, claro, não quer dizer que não possa ter raízes reais com esse camarada aqui positivo, tá? Aí vai depender do B. Dependendo do valor de B, você até pode ter esse termo aqui negativo. Se o B for razoavelmente grande, quando você fizer B2 menos 4AC, poderá dar positivo. Mas quando você não sabe o B, mas você sabe o A e o C, olha só, A vezes C negativo, você vai ter o seu termo menos 4AC do delta positivo. Juntando com B ao quadrado, você vai ter certeza que você vai ter um delta positivo. Então, essa condição que sempre implica que o gráfico intercepta o eixo X, ou seja, que tenha raízes, que é a mesma coisa que falar que o delta é maior ou igual a zero, né? Então, olha só. Ó. A negativo e C positivo. Se você tiver A um número negativo e C um número positivo, você vai ter o produto A vezes C negativo, e aí você vai ter certeza que o delta é maior do que zero, maior ou igual, né? Independentemente do B. Então, olha só, A menor que zero e C maior que zero, com certeza implica que vai ter raízes reais. Então, a resposta correta aqui é a letra C de Charlie. Isso aqui, exercício 11, é um outro exemplo de problema que aparece envolvendo o trinômio do segundo grau. Olha só, ele deu uma função aqui, vamos chamar de y, né? Y igual a f de x, 2x2 menos 12x mais k. Esse é o trinômio. Aí ele pergunta o seguinte, qual é o valor de k para que o vértice esteja sobre o eixo X? Como assim vértice sobre o eixo X? Olha, um vértice sobre o eixo X seria isso aqui, ó. O vértice ele está ali tangenciando o eixo X. Claro, também pode ser com a concavidade voltada para baixo. Poderia ser assim também, tá? Agora, como é que você caracteriza isso aqui? De você ter a parábola tangenciando o eixo X. Qual é a condição que você coloca? É a condição delta igual a zero. O que quer dizer delta igual a zero? Quer dizer que as raízes são reais e são iguais, né? Você não tem duas raízes, você tem uma raiz dupla. Então você tem que obrigar aqui, nessa equação, a ter o delta igual a zero. Então, obrigando o delta a ser igual a zero, delta igual a zero. Então vamos fazer B2 menos 4AC igual a zero, né? Então isso aqui vai ficar B2, que é 144, menos 4 vezes 2 vezes K, isso tem que dar zero. Pronto, aí você descobre quem tem que ser o K, né? Aqui você pode simplificar por 4, vai dar 36 menos 2K igual a zero. Ainda pode simplificar por 2, 18 menos K igual a zero, ou seja, K igual a 18. Então, K igual a 18. Ó, qual é o valor de K para que o vértice esteja sobre o eixo X? Então, obrigando o delta C igual a zero, você acha que o K tem que ser 18. Olha aqui, resposta correta, letra A de alfa. Essa outra questão aqui, ela dá um trinômio do segundo grau, P de x é igual a AX2 mais BX mais C. Aliás, vamos falar corretamente. Isso aqui não é um trinômio do segundo grau. Isso aqui é que é um trinômio do segundo grau. Isso aqui é uma função do segundo grau, né? É uma função quadrática. Tá, então ele chamou essa função quadrática de P de x. Ela vale AX2 mais BX mais C. Com coeficientes A, B e C reais. Claro, sempre acontece isso, né? A, B e C reais. E ele dá algumas informações aqui. Ele fala que P de 1 é igual a 1.
P de 1 vale 1. Ele fala ainda que P de 2 vale 2. P de 2 vale 2. E fala que P de 3 vale 4. P de 3 vale 4. E ele faz a pergunta, qual é o valor de P de 5? Muito tranquilo. Olha só, uma parábola não tem 3 parâmetros. Tem 3 parâmetros, A, B e C. Então você, para poder descobrir a equação de uma parábola, você precisa de 3 pontos, 3 informações. Claro, só não podem ser 3 pontos alinhados. Se você tiver 3 pontos alinhados, é impossível passar uma parábola por eles, né? Ó, se você tem 3 pontos alinhados, não tem como você passar uma parábola por aqui. Porque se você pegar qualquer parábola e traçar qualquer reta, você só vai ter, no máximo, 2 pontos pertencentes a essa reta. Ou então, se você tiver a reta vertical, olha, se você tiver a reta vertical, você vai ter um ponto só. Agora, você ter uma reta cortando uma parábola em 3 lugares, não tem como, tá? É impossível. Porque isso aqui é uma função do segundo grau. Quando você igualar essa função com essa reta, você vai ficar com a equação do segundo grau, que só tem 2 soluções, 2 raízes. Não pode ter 3 soluções. Ela é do segundo grau, né? Tá, então você tem aqui 3 pontos dessa parábola e você quer saber quanto é que é P de 5. Então você vai resolver, você vai cair num sistema. Olha aqui, se você pegar o x e substituir por 1, você vai ficar com a equação. Como é que ficaria essa equação? Eu vou colocar aqui x igual a 1, isso aqui vai ficar a vezes 1, mais b vezes 1, mais c, isso é igual a P de 1. Quem é P de 1? P de 1 vale 1. Aqui, fazendo x igual a 2, você vai ficar a vezes 2 ao quadrado, que vai ficar 4a, mais 2 vezes b, que é 2b, mais c, isso dá quanto? Dá 2, que é o P de 2. E substituindo o x por 3, você vai ficar com a vezes 3 ao quadrado, vai dar 9a, mais b vezes 3, que é 3b, mais c, isso dá quanto? 4. Agora você vai subtrair as equações 2 a 2. Você vai fazer essa equação menos essa. E você vai ficar com a nova equação. E aqui também você vai fazer essa menos essa. Então, olha só. Fazendo a segunda menos a primeira, vou colocar aqui. Eu vou fazer a segunda menos a primeira. Tá? Claro, essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda e essa aqui é a terceira. Terceira equação. Então, fazendo a segunda menos a primeira, você vai ficar com isso aqui, ó. Vai ficar 3a mais b. O c vai sumir, né? O c vai cortar e vai ficar 2 menos 1, que é 1. Fazendo a terceira menos a segunda, terceira menos a segunda, você vai ficar com 9a menos 4a, vai dar 5a. E aqui vai ficar mais b. O c vai cortar. Isso aqui vai ficar 4 menos 2, que é 2. Pronto. Ficou com um sistema menorzinho, agora com 2 equações só, né? E agora eu vou fazer essa menos essa. Fazendo agora essa menos essa. O b vai cortar, você vai ficar com 5a menos 3a. Isso aqui vai dar 2a. O b corta, vai ficar 2 menos 1. 2a é igual a 1. Então eu achei o valor de a da sua função no segundo grau. O a é igual a meio. Achei o valor de a. Agora você pega esse valor de a e joga, por exemplo, aqui nessa equação, você vai achar o b. Né? Fazendo a igual a meio, isso aqui vai ficar 3 meios mais b é igual a 1. Quanto é que vai dar o b aqui? O b vai dar 1 menos 3 meios. Né? Isso aqui vai dar b igual a 1 menos 3 meios, vai dar menos 1 meio. Então você achou o valor de b. E você pode achar o valor de C, por exemplo, nessa equação aqui, que é a mais simples de todas, né? A mais B mais C igual a 1. Então aqui, se você jogar para o A e B esses valores, isso aqui vai ficar 0. Você vai ficar com C igual a 1.
Então você tem aí os seus três coeficientes, A, B e C. Então a fórmula da nossa parábola é isso aqui, ó. Ela vale P de x é igual a 1 meio de x ao quadrado. O B é menos 1 meio, vai dar menos 1 meio de x, mais C, que é igual a 1. É isso aí. Agora o que o problema quer saber? Ele quer saber quanto é P de 5. P de 5, finalmente você pode substituir o x por 5 aqui, né? Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 1 meio de 5 ao quadrado, que é 25 sobre 2, menos 1 meio de 5, 5 sobre 2, mais 1. Quanto é que dá isso? Eu posso juntar isso aqui? 25 menos 5 é 20, 20 sobre 2, 10, 10 mais 1, 11. Então isso aqui dá 11. Então a resposta aqui não tem opções A, B, C, D e E, né? Não, não tem. Então a resposta está aqui, ó. P de 5 é igual a 11. Mais um probleminha aqui, ó. Uma parábola de forma y igual a ax2 mais bx mais c. Intercepta o eixo x nos pontos menos 4 e menos 2. Intercepta o eixo x nos pontos menos 4 e menos 2, né? Vamos desenhar isso? Desenhe sempre, faça sempre o desenho no rascunho, porque fica mais fácil você enxergar a solução. Não fique com vergonha de fazer o desenho. Olha aqui. Uma parábola, o eixo x. Intercepta nos pontos menos 4 e menos 2. Claro, presta atenção, quando você marcar esses pontos, coloque eles na ordem certa, né? Quem é que vem antes? O menos 4 ou o menos 2? São negativos, né? O menos 4 é menor. Ó, menos 4 aqui e menos 2 aqui. Não vai fazer o contrário, senão você vai achar tudo doido, tudo errado. Então, onde é que está o eixo y nesse caso? Ó, o eixo y está aqui. Tudo bem. Agora tá certo. Tem que fazer a figura corretamente, senão não adianta nada. Olha aqui. Ele fala ainda que a ordenada do vértice é 6. Calma aí. O que é ordenada? Ordenada é o y, né? Abscissa é o x e ordenada é o y. Claro, tem que saber esses nomes. O x se chama abscissa. E o y se chama ordenada. Tem que fazer uma musiquinha para lembrar disso? Acho que não, né? Tá bom, então ele falou o seguinte. A ordenada do vértice é 6. Calma aí, onde está o vértice? Como é que a gente acha o vértice? O x do vértice, você se lembra que ele está exatamente no meio entre as raízes, né? Então, se as raízes são menos 2 e menos 4, quem é o meio entre as raízes? É menos 3. Você soma e divide por 2, né? Menos 3 menos 4, somando vai dar menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Então, o meio entre as raízes é aqui, é menos 3. A média, né? A média aritmética das raízes. Isso aqui. Bom, então a abscissa é menos 3. A abscissa do vértice é menos 3. Ele falou que a ordenada do vértice é 6. A ordenada é 6, é? Não tem como, eu desenhei a parábola do jeito errado aqui. Ela tá assim, ó. Se a ordenada do vértice é 6, ela tem que estar com a concavidade voltada para baixo. Ela tem que ser assim, na verdade, ó. Claro, você para fazer um desenho, às vezes você demora até você achar o que quer, né? Então, na verdade, é isso aqui que acontece. Você tem as raízes menos 4 e menos 2. O x do vértice é menos 3. E o vértice, ele está aqui, ó. O vértice está... Ficou bagunçado aqui, né?
A ordenada do vértice, quer dizer, o y do vértice, o problema falou que é 6. 6. Então, a ordenada dos vértices é 6. A parábola é desse jeito assim, tá? Com a concavidade para baixo. O que ele quer saber? Determine o valor da ordenada do ponto onde essa parábola intercepta o eixo y. O que é isso? É isso aqui, ó. O ponto onde ela corta o eixo y, que é o C da equação, né? Como é que eu vou achar a fórmula dessa equação aqui? Bom, agora eu vou lembrar de um exercício que a gente fez nessa série, que é o seguinte. É claro que a gente pode usar essa fórmula aqui, né? Essa aqui é a equação geral de uma parábola, mas você também pode escrever a fórmula da equação do trinômio do segundo grau assim, ó. Y é igual a que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Eu fiz um exercício aqui, acho que era 5 que multiplicava x menos uma raiz, x menos outra raiz. Olha só, esses números aqui são as raízes. Por quê? Bom, primeiro isso aqui é uma fórmula do segundo grau. É um termo do primeiro grau. Quando você multiplicar, você vai ter ax ao quadrado aqui, no meio dessa conta. Ax ao quadrado. Observe que o x1 e o x2, se você substituir x por x1, isso aqui vai zerar, vai dar 0. E se você substituir o x por x2, isso aqui vai dar 0 também. Então x1 e x2 são os valores que fazem essa expressão virar 0. Ou seja, x1 e x2 são as raízes. Então olha que interessante, se você tem as raízes, você já pode formar a equação da parábola desse jeito, tá? Isso aqui se chama a forma fatorada da função do segundo grau. Então isso aqui é forma fatorada. Eu preferi ensinar isso aqui através de exercício, né? Já fizemos um exercício, agora um outro exercício que envolve isso. Então a gente pode escrever assim, a equação dessa parábola é A, que eu não sei quem é ainda, e aqui eu vou botar x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Vai ficar x menos menos 4 e x menos menos 2. Ou seja, x mais 4, x mais 2. Não vai se complicar com o sinal, né? Que vai virar positivo. Bom, só que você tem que descobrir o A, mas o A tá fácil de descobrir. Aí você vai usar essa informação que ele deu aqui, o vértice, né? Olha só, quando x é igual a menos 3, que você mesmo descobriu, ele não deu isso, mas indiretamente você descobre o x do vértice e a média das raízes, né? Quando x é igual a menos 3, o y vale 6. Ele falou isso para você, né? A ordenada do vértice é 6. Então você vai chegar aqui nessa formulinha, vai jogar essa informação. X igual a menos 6, x igual a menos 3, o y vai ter que dar 6. E aí você vai achar quem é o A. Olha só, 6 é igual ao A, que eu não sei ainda quem é, vezes menos 3 mais 4, vezes menos 3 mais 2. Pronto, aí você acha o A. Isso aqui vai dar 6 é igual a A, que multiplica, isso aqui vai dar 1 vezes menos 1. 1 vezes menos 1. Pronto. E aí você acha que o A vale menos 6. O A vale menos 6. Pronto, então você já tem a equação completa, né? Na forma fatorada. Que é isso aqui. Y é igual a menos 6, que multiplica x mais 4 vezes x mais 2. X mais 2. Tá aqui completa na forma fatorada. Então você descobriu esse A usando essa informação aqui do vértice. O que o problema está pedindo? O valor da ordenada do ponto onde ela intercepta o eixo Y. Como é que a gente acha isso? Claro, se você desenvolver, é só você pegar o C, né? É o C da parábola. Agora, você também pode fazer x igual a 0. Se você fizer x igual a 0 nessa fórmula, você vai encontrar o valor de C, né? O valor de Y quando x vale 0. Então, fazendo x igual a 0,
Isso aqui vai dar quanto? Menos 6, que multiplica 0 mais 4, que é 4, e 0 mais 2, que é 2. Quanto dá isso? Isso aqui dá 8 vezes menos 6, vai dar menos 48. Menos 48. Então esse ponto aqui é menos 48. Totalmente fora de escala, né? Menos 48. Olha aqui, ó. Menos 48, resposta correta. Letra D de delta. Essa aqui é uma questão que caiu no Colégio Naval, é antiga, mas é uma questão legalzinha de trinômio do segundo grau. Olha só, a soma de todos os valores inteiros e positivos de P, quem é P? P é um número aqui, é um coeficiente da parábola, né? Tá, é um coeficiente da função do segundo grau. A soma de todos os valores inteiros positivos de P que fazem com que isso aqui seja negativo para qualquer valor de x. Como assim negativo para qualquer valor de x? Como que é uma função do segundo grau sempre negativa? Ela ficaria assim, ó. Uma função do segundo grau sempre negativa, ela tem que ser desse jeito aqui, ó. Claro, ela pode ser sempre positiva quando ela está acima do eixo x, né? E com a concavidade para cima, porque ela vai ficar sempre aumentando. E sempre negativa, ela tem que... Primeiro ela tem que ter o vértice abaixo do eixo x, né? Isso é importante. Senão não tem como, senão ela vai cortar o eixo x. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai obrigar aqui o vértice a ser negativo, né? Tá aqui o vértice negativo, não. A ordenada do vértice tem que ser negativa e a concavidade tem que estar para baixo. Então vamos colocar aqui, a gente tem que ter a concavidade para baixo para início de conversa, então o A tem que ser negativo. E ela para ficar toda abaixo do eixo x, sem interceptar o eixo x, a gente tem que obrigar a acontecer isso aqui. O delta tem que ser negativo. É isso que tem que acontecer. Porque você pode ter delta negativo também com ela aqui, né? Aqui em cima. Delta negativo é para ela não cortar o eixo x. E A negativo é para ela ficar sempre virada para baixo. Pronto. Então tem que obrigar a acontecerem essas duas condições aqui. Vamos colocar aqui a fórmula da nossa parábola, só que eu vou arrumar aqui, tá? Tá fora de ordem. Vamos colocar de forma ordenada. Y igual a menos x ao quadrado, mais px, menos p menos 3, né? Vamos colocar assim, mais menos p menos 3. É isso aqui. Vai dar menos p menos 3, né? O x2 está aqui com sinal negativo e o px está positivo aqui. Então aqui nessa função do segundo grau, a gente tem o a igual a menos 1, o b vale p e o c é esse termo aqui, menos p menos 3. Então primeira coisa, o a é negativo, não preciso nem me preocupar, porque o a já é negativo, o a é menos 1, né? Então isso aqui está ok, o a é negativo aqui, menos 1. Então não tem que fazer nada. Agora eu tenho que calcular o delta e obrigar o delta a ser negativo. Tem que ter delta negativo. Para ela ficar sem raízes, quer dizer, ela nunca vai cortar o eixo x. Então, obrigando o delta a ser negativo, vamos ver aqui o delta. Quem é o delta mesmo? É B2 menos 4AC, que vai dar P ao quadrado, menos 4, vezes A, que é menos 1, vezes C, que é isso aqui, menos P menos 3, tá? Isso aqui tem que ser negativo. Vamos arrumar isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que P ao quadrado. Aqui a gente tem, bom, esse 4, esse menos 4 com esse menos 1. Vamos trocar isso aqui por mais 4, né? Vai virar positivo. Isso aqui vai virar mais 4. Aí ele está multiplicado por menos P, então vai ficar menos 4P. E esse 4 vai estar multiplicado por menos 3, vai ficar menos 12. Pronto. Isso tem que ser negativo. Tá. Agora eu pergunto, o que é isso aqui? P ao quadrado menos 4P menos 12. O que é isso? Isso aqui é uma inequação do segundo grau. Capítulo 17, né? Então aqui eu tinha um problema de trinômio do segundo grau
onde a variável era x, e eu recaí num outro problema, que é um problema de inequação do segundo grau, que também tem uma fórmula de uma parábola. Então agora esquece que você tem isso. Agora você tem uma expressão que varia de acordo com P. Para cada valor de P, ela vai ter um valor, né? Mas você queria que isso aqui fosse sempre negativo. Porque se isso aqui for sempre negativo, você vai ter o delta menor que zero. E ela não vai cortar o eixo, que é isso que você quer. Então você tem que obrigar essa expressão a ser sempre negativa. Agora você tem que lembrar da matéria lá do capítulo 17, né? É uma inequação do segundo grau. Como é que a gente resolve a inequação do segundo grau? Primeiro, a gente acha as raízes. Ou seja, os valores de P que fazem isso aqui ser igual a zero. Quem são essas raízes? Você pode resolver daqui, ó. É uma equação do segundo grau. Pô, eu já caí no capítulo 13 agora. Claro, um assunto que recai no outro, né? Olha, você tem que descobrir as raízes aqui, que são dois números, cujo produto é 12 e cuja diferença é 4. Por que é diferença? É porque aqui é negativo, quer dizer que eles têm sinais contrários, né? Produto 12 e diferença é 4. Quem são esses números? Produto 12 e diferença 4. São 2 e 6. 2 e 6. Mas quem é o positivo e quem é o negativo? Qual é a regra mesmo? O menor fica com o sinal do meio. Ah, então, o P... Então, essa expressão, ela pode virar zero para esses valores. E essa expressão, por sua vez, ela é uma parábola também, né? Olha aqui, é uma parábola assim, ó. Uma parábola para P. Aqui eu tinha y em função de x. Aqui eu tenho, vamos dizer, aqui eu não tenho y em função de x. Aqui eu tenho o delta em função de P. As variáveis são outras, né? Essa expressão me dá o valor de delta. Ó, delta é isso aqui. Delta é função de P. Você quer que o delta seja menor que zero. Para que valores de P é que esse delta vai ser menor que zero? Para esses valores todos aqui. Vamos colocar aqui esses valores que são menos 2 e 6. Menos 2 e 6. São os pontos que fazem o delta ser igual a zero. Eu não quero igual a zero, eu quero menor que zero. Então, para qualquer valor de P aqui dentro, o delta vai ser negativo. Aí vai acontecer isso. A tua função original não vai cortar o eixo x, né? Agora, ele quer que você tenha, ó, para valores de P, inteiros positivos. Espera aí. Valores de P inteiros. Quais são os valores de P inteiros que tem aqui nesse meio? Você tem menos 2 não. Menos 2 você não quer, porque você quer que o delta seja menor que zero. Igual a zero não vale. Então o P pode ser menos 1, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, 3, 4 e 5. 6 não, porque se for 6, né, o delta vai ser igual a zero. E aí a tua função do segundo grau, ela vai tangenciar o eixo x aqui. Você não quer que tangencie o eixo x. Você quer que fique longe desse eixo x. Você quer que ela seja negativa sempre. Tá, então o delta tem que ser negativo. Aqui tem que ser menor que zero. Então não vale nem o 6, nem o menos 6. Agora, o problema ainda falou que não pode ser negativo, né? Ó, o P, ele não quer que seja negativo nem zero, quer que seja inteiro positivo. Então, para o P não serve nem o menos 1 e nem o zero. Os únicos valores de P que servem são esses aqui no meio, inteiros. Seria 1, 2, 3, 4 e 5. São os valores inteiros positivos possíveis para P. Tá? Então, o P é um número que pertence a esse conjunto aqui. Conjunto que tem os números 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os 5 valores inteiros positivos possíveis para P. Qual é a pergunta que ele faz? Ele quer a soma de todos os valores inteiros positivos que o P pode assumir. É a soma desses números aqui. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Quanto é que dá essa soma aqui? 1 mais 2, mais 3, mais 4 dá 10.
10 mais 5, 15. Então a soma que o problema está pedindo é 15. Olha aqui. 15, resposta correta. Letra E de eco.